We are restless and, at the same time, centered. Our name says it all, Central Press. On the one hand, the dynamism of the press, the speed of social networks, the rush for innovation. On the other, the need for balance, focus, assertive communication and results. In 1998, when we started to walk our path, everything was different. Over the years, the channels of communication have changed, the tools too. The people, the speeches, the campaigns, everything is constantly changing. And it will continue to change, faster every time. What do we have left? Learn something new every day, study ways to apply that knowledge, and dare. After all, innovating is much more a matter of optics than of fibre optics. Over the years, we have won fantastic clients, entered into solid partnerships, completed rewarding jobs. We were awarded and recognised by the market. All thanks to the commitment and passion of our team of communicators. We help to build, recover and maintain the reputation and recognition of brands that care about their corporate image. And we only work with brands that we believe in. We were born in Curitiba. We implemented operations in several cities in Brazil, and we arrived in the United Kingdom. Because communication has no borders, not even in our dreams. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Centralcast. Com a pandemia, ficamos trancados em nossas casas e tivemos que ressignificar muitas coisas. Os relacionamentos mudaram, a economia mudou, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego e suas rendas, muitos perderam familiares e amigos próximos. As notícias ficaram cada vez piores
a saudade das pessoas, dos encontros, dos abraços. A felicidade ficou cada vez mais difícil de conquistar. Então decidi estudar sobre o tema. Não é possível que a gente não consiga ressignificar a felicidade, encontrá-la dentro de casa ou ainda dentro de nós mesmos. Foi quando conheci o Gustavo Arnes e o apresentei para toda a equipe Central Press. Então, eu entendi que a felicidade não era uma preocupação minha ou tua, mas que todo mundo, de alguma forma, estava se sentindo menos feliz. E que a gente podia, sim, fazer alguma coisa para melhorar o bem-estar e a saúde mental da nossa equipe. E por que não dos nossos clientes? E por que não de todos os que pudermos contagiar com o nosso conhecimento para que possam ser mais felizes? Simultaneamente, essa não era apenas a minha preocupação. Todas as semanas, a gente divulga na Central Press um artigo de opinião novo do professor Daniel Medeiros. E um deles me chamou bastante atenção. E era exatamente uma discussão filosófica sobre essa tal felicidade. Na mesma semana, o economista que eu mais admiro, José Pio Martins, levantou uma questão em sua coluna semanal na Rádio CBN. Será que o dinheiro não traz mesmo a felicidade? Na semana seguinte, tirei 4 dias de férias e devorei 2 livros sobre o tema. Foi então que conversei com os convidados de hoje e decidimos trazer todo o nosso conhecimento e experiência para tentarmos encontrar juntos a felicidade, cada um com seu ponto de vista. Mas antes de tudo, quero agradecer imensamente a Tecnobank, uma empresa brasileira de tecnologia para negócios, cliente da Central Press de longa data, que está aqui presente com muitos de seus colaboradores e parceiros e que acredita que é papel da empresa, sim, promover o bem-estar da sua equipe. E que sem pessoas felizes não há criatividade, não há inovação, nem mesmo produtividade. Com essa filosofia, a Tecnobank foi listada no passado entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, no índice da Great Place to Work, em diversas categorias, com uma das mais altas notas nacionais de satisfação dos colaboradores. Hoje, ela é nossa parceira nesse evento, porque acreditamos que é um modelo corporativo a se seguir. E agradecendo a essa parceria e parabenizando pela postura humanizada da empresa, agradeço a presença da gestora de pessoas da Tecnobank, Michaela Vicari, do gestor de marketing, Cristiano Caporici, e de todos os colaboradores que aqui estão. E agora, quero chamar o nosso primeiro convidado, o meu grande professor de história da época de cursinho. Ele é doutor em educação histórica, professor no curso Positivo, estudioso de filosofia e agora de psicanálise. Seja bem-vindo, Daniel Medeiros. Boa noite, Lorena. Boa noite, professor Pio, professor Gustavo, todos que estão nos ouvindo. É uma honra e uma satisfação, mais uma vez, aqui, estar com vocês. Professor, conta pra gente. As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas com a felicidade? Olha, Lorena, na verdade, a felicidade é o grande tema da filosofia. Desde quando a filosofia é conhecida, há 5 séculos antes de Cristo. A grande questão que se propôs para a filosofia, lá entre os gregos, foi a vida boa, como viver bem. Quem primeiro deu o nome a esta busca por viver bem foi Aristóteles, o grande filósofo lá do século IV para o século III a.C. Ele vai chamar esta busca de eudaimonia, que numa tradução aqui para a nossa língua, chamaríamos de felicidade. Então, a palavra felicidade e a busca por ela é uma velha aspiração humana. E por quê? Por 3 razões. Porque nós precisamos nos sentir felizes.
porque as coisas não são fáceis, Lorena e ouvintes. Nós temos algo de dentro para fora que nos incomoda e que nós chamamos de desejo. Nós temos algo de fora para dentro que nos perturba, que nós chamamos de realidade. E nós temos, como uma espada sobre a nossa cabeça, a ideia da morte. Então, desejo, realidade e morte faz com que nós vivamos de maneira instável nesse mundo. E isso nos perturba, isso nos incomoda, isso nos deixa tristes, isso nos deixa angustiados. E é lógico que afeta a nossa qualidade de vida. Por isso, a filosofia, ao longo desse tempo todo, já são 2.500 anos de diálogo, ela tenta encontrar saídas, não para resolver o problema, mas para tentar nos dar um pouco mais de bem-estar, nos dar um pouco mais de tranquilidade, para que a gente enfrente a jornada do dia a dia de maneira mais estável e satisfatória. E eu vou dar a vocês, rapidamente, 3 desses caminhos. São muitos. Eu escolhi 3, porque hoje eu escolhi o 3 como número dessa fala. Né? Falei de 3 problemas e vou falar agora de 3 exemplos nos quais a filosofia nos apresenta algumas saídas. O primeiro exemplo é o do próprio Aristóteles. Para Aristóteles, qual seria uma saída para o bem-estar, o bem-viver, a boa vida? O equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. Buscar o equilíbrio pessoal, porque o equilíbrio ele não é universal, ele não é atemporal. Ele é o equilíbrio de cada um, aquele que nos permite continuar caminhando para chegar ao máximo de nós mesmos, da nossa própria capacidade de viver. Outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo de Epicuro. Epicuro, outro pensador de origem grega e que viveu ali no século III a.C., ele fala não de equilíbrio, mas ele fala de discernimento. Ele fala da busca pela satisfação, a busca pelo prazer por meio do discernimento. Que discernimento é este? Aquele que me permite perceber que é possível ter mais prazer do que dor. E mesmo que eu admita a dor, ela tem que ser a dor que me permita, na sequência, obter mais prazer. Todo mundo que já foi a um dentista tratar de um canal sabe que essa dor vale a pena. Há uma história em torno de Epicuro que eu acho que ilustra bem essa sua proposta de felicidade. Ele, que embora tenha morrido com 72 anos, era um homem doente e muito possivelmente tinha problemas nos rins, certa vez um discípulo levou a ele um pedaço de bolo e um chá. E ele agradeceu e tomou apenas o chá. E o discípulo, ainda muito jovem, disse a ele: mestre, o senhor vive dizendo que devemos procurar o prazer, e eu lhe trouxe um bolo doce, gostoso, e um chá amargo. Por que o senhor tomou apenas o chá? E Epicuro explicou: porque quando eu tomo chá, na hora que eu tomo, ele é amargo, mas depois ele me permite horas de tranquilidade e satisfação, porque fazia bem para o seu sistema renal. No entanto, o bolo, na hora que eu mordo, ele é maravilhoso, porém depois ele passava mal. Ou seja, a busca pela felicidade não é só equilíbrio, é também discernimento. E, finalmente, minha terceira escolha para essa fala é Spinoza, um pensador, um judeu português, porém nascido na Holanda no século XVII, em que dizia que a busca pela felicidade era uma escolha. A escolha pelos encontros felizes, a escolha pelos encontros alegres, aquilo que faz com que a nossa perfeição se amplie, ao invés de se restringir. Spinoza acreditava que tudo é natureza,
que tudo que existe no universo é formado por corpos, por átomos. Ele era um seguidor dos atomistas, assim como Epicuro. E Spinoza dizia que nós somos afetados pelos outros corpos, não há como evitar esta afetação. E com o tempo, e é o que nós chamamos de maturidade, nós vamos escolhendo aqueles afetos que nos são mais prazerosos e que nos fazem bem, aqueles que nos ampliam, aqueles que nos fazem ocupar mais espaço no mundo. Em resumo, temos 3 problemas: desejo, realidade e a finitude. E temos 3 caminhos: equilíbrio, discernimento e escolha. A felicidade, Lorena, ela não é fácil, mas ela é possível. Excelente, professor. Ótimas dicas. Começamos muito bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. E agora gostaríamos de dar as boas-vindas ao economista e membro da Academia Paranaense de Letras, José Pio Martins. Alô? Oi, Pio, tudo bem? Oi, boa noite, Lorena. Boa noite, Boa Daniel. noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Pio, para quem não ouviu a sua coluna na CBN, ou o seu artigo sobre o tema, explica para a gente, o dinheiro traz ou não traz felicidade? Aliás, por coincidência, esse artigo a que você se refere foi colocado na Gazeta do Povo agora às 18 horas. A Gazeta do Povo hoje é online, né? Vamos lá, a primeira coisa é a seguinte: eu quero pegar aí como dizem, um gancho na fala do professor Daniel, para dizer que Sócrates, até antes do Aristóteles, disse o seguinte: o ser humano é o único animal que descobriu que vai morrer. É o único que tem essa consciência, porque tem consciência. Ao descobrir que vai morrer, ao saber que vai morrer, o ser humano, segundo Aristóteles, se depara com uma pergunta necessária: como viver? E essa pergunta não é fácil ser respondida. Aliás, agora nessa época de discussão, de pandemia, coronavírus, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que nunca teve tanto em voga, né? A OMS dá uma definição de saúde muito curiosa. Ela diz assim: saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é uma situação de bem-estar físico, mental e social. E aí, então, a OMS, ampliando um pouco mais, diz assim: a saúde, nessa definição de bem-estar físico, mental e social, diz que o ser humano precisa de 5 harmonias, ou 5 equilíbrios. A primeira é a harmonia fisiológica. A harmonia fisiológica, o ser humano só tem se ele satisfizer, de início, 4 necessidades: alimento, água, abrigo sobre seu corpo, e repouso. Aliás, sem um, o outro não se realiza. Sem alimento, o ser humano não consegue nem ter abrigo, nem ter repouso. Sem água, a mesma coisa. E sem alimento, água e abrigo, corpo protegido, ele não consegue ter o repouso, não consegue dormir. Ora, a obtenção só desta primeira harmonia, que é a harmonia fisiológica, é um problema econômico, completamente econômico. Você pega o caso do Brasil, que tem 213 milhões e 500 mil habitantes, há 106 milhões em condições de trabalhar. Todos os bens e serviços necessários para o alimento, a água, o abrigo e o repouso, todos são produzidos por um sistema de produção. Esse sistema de produção, no caso do Brasil, são 213 milhões e 500 mil habitantes, há 106 milhões em condições de trabalhar. Se os 106 milhões estiverem trabalhando, há uma produção tão grande de bens e serviços que, supostamente, os 213 milhões, é claro que não estão em condições de trabalhar todos, porque há crianças, inválidos, doentes, aposentados e pessoas que estejam fora do sistema produtivo. Se todos produzirem, então haverá aí, digamos assim, um conjunto de bens e serviços capazes de garantir o alimento, a água, o abrigo e o repouso. Ocorre que, na verdade, quando eu trabalho e ajudo a construir esse grande bolo nacional, eu recebo um vale que me dá o direito de consumir uma parte de tudo aquilo que esta nação fez. Então, a parte que eu tenho no alimento, na água, no abrigo, no repouso, eu consigo comprar com aquele vale que nada mais é do que o dinheiro. O dinheiro é um intermediário entre o meu trabalho e a compra dos bens e serviços necessários para eu viver.
Agora, olha que coisa curiosa. A harmonia fisiológica, que depende desses 4 bens e serviços, é apenas o primeiro passo para a definição de saúde da OMS. E ela diz o seguinte: a harmonia fisiológica, o equilíbrio emocional, a harmonia social, a harmonia econômica e a harmonia espiritual. Então, para a OMS, a saúde é tudo isso. E, aliás, Lorena, um negócio interessante. O filósofo Arthur Schopenhauer, morto em 1860, um gênio bastante polêmico, ele dizia assim: saúde não é tudo, mas sem ela o resto é nada. Ora, se a pessoa não tiver satisfeita sua necessidade de alimento, de água, de abrigo e proteção sobre seu corpo e de repouso, seu sono, ela não consegue nada mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa muito interessante em relação a essa questão. O ser humano é mais do que um animal fisiológico. Então, para ele ter o equilíbrio emocional, a harmonia social, a harmonia econômica, a harmonia espiritual, ele precisa de muitas outras coisas. Então, eu costumo dizer, o professor Daniel falou aí em 3, eu costumo dizer que há 2 elementos essenciais. Primeiro, obter a saúde, porque conforme dizia Schopenhauer, saúde não é tudo, mas sem ela o resto é nada. Obter a saúde. Mesmo a pessoa que obtenha toda essa saúde pode não ser feliz, porque a felicidade é um estado interior de satisfação com a vida que depende de uma outra coisa que só o ser humano tem: sentido. Um tamanduá não tem sentido. Se você alimentar um tamanduá, um coati, um cabrito a vida inteira, isso basta para a vida dele. O ser humano não. Ele, para ser feliz, ele precisa, depois de satisfeita a harmonia fisiológica, ele precisa de sentido. E sentido é uma coisa muito complexa. Sentido não é algo fácil. E a grande discussão que se coloca é a seguinte, e eu já vou terminar essa introdução: o ser humano tem um cérebro, tem linguagem, tem consciência, é o único animal intelectual, é o único animal intelectivo. Os demais são instintivos. E o ser humano pode falar da felicidade, como estamos falando, e nós podemos pegar vários livros aí, pegar muitas receitas de como nós devemos pensar, agir para sermos felizes. Entretanto, a felicidade é um resultado de uma decisão intelectual, de uma ação efetiva e de uma colheita. Agora, a questão essencial é a seguinte: muitas vezes na vida, nós entendemos intelectualmente um problema, conseguimos até agir em consonância com a orientação intelectual adequada, mas não conseguimos lidar emocionalmente com o problema. Se fosse assim, uma pessoa rica, abastada, com tudo satisfeito, com amigos, com sociedade, não iria ao suicídio, mas ela pode ir. A depressão, por exemplo, não escolhe o tamanho da pessoa, nem a riqueza, nem a satisfação de bens materiais. Então, o grande desafio, para encerrar essa minha introdução, é o seguinte: ponto número 1, trabalhar, lutar para satisfazer as necessidades fisiológicas, e aí é um problema econômico. E aí o dinheiro é apenas o vale que me dá o direito de consumir um pedaço de tudo que a sociedade produz para satisfazer aquelas necessidades, aquelas 4, né? Do alimento, água, abrigo e repouso, inicialmente, sem as quais eu não consigo mais nada. Feito isto, aí o ser humano pode, por meio do conhecimento, do estudo, do contato humano, da análise, sozinho ou com a ajuda de um profissional, ele pode colocar o seu cérebro no caminho da tomada de decisões e de atitudes que levem à felicidade. Mas isso é garantia de que ele será feliz? Não. Não basta que eu leia todos os livros, conheça todas as receitas de atitudes que me levem à felicidade. Eu posso, por exemplo, hoje já se sabe, né, que a depressão tem um aspecto físico-químico, fisiológico. Aliás, o cérebro humano produz 65 neuropeptídeos. Se um peptídeo desse, por exemplo, a proclatina, a adrenalina, a noradrenalina estiver em desequilíbrio, ele pode ter tudo na vida que ele fica deprimido. Então, tem um aspecto fisiológico ali. Eu, para encerrar, diria: o conhecimento, o estudo, a análise, tudo isso é fundamental, mas apenas para que nós adquiramos consciência de que, além disso, temos que agir sobre nossos próprios demônios, e muitos deles são genéticos, sociais, que nós, às vezes, não conseguimos controlar, e muitos vão até ao ponto de colocar o fim em sua própria vida. O tema é complexo e é amplo. Tá certo. Muito obrigada, professor Pio, sempre com suas excelentes colocações. E agora eu tenho a honra de receber aqui com a gente especialista em psicologia positiva,
o idealizador do Congresso da Felicidade, Gustavo Armes. Salve, Lorena. Boa noite. Gustavo, tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Gustavo, a gente quer saber a pergunta do dia, né? Como ser feliz aqui e agora, mesmo com pandemia, mesmo sem dinheiro, mesmo sozinho. Onde buscar essa tal felicidade e como encontrá-la? Excelente pergunta, né? Talvez seja a pergunta, realmente, né? Aproveito e dar boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, agradecer a Central Press pelo convite, professor Daniel, professor Pio, é uma honra, né, estar aqui ao lado de vocês para fazer um pouquinho dessa construção. O professor Daniel trouxe aí toda uma construção filosófica fantástica, né? Sou grande admirador da filosofia. A base da psicologia positiva, ela é aristotélica, a base epistemológica, e muitas dessas correntes de pensamento, né, que o professor mencionou, além, né, a gente podia entrar no estoicismo, no hedonismo, enfim, tudo isso de alguma forma permeia, né, o nosso ideário do que é a felicidade, seja conscientemente, seja inconscientemente. E achei os exemplos fantásticos, né? A ideia do dentista e tudo mais realmente nos aproxima um pouco mais da filosofia. Professor Pio, com quem tive a grande honra de almoçar com o professor Tal Ben-Shahar, né? Professor da aula mais concorrida de Harvard, ele que construiu o que ficou conhecido como um dos modelos de bem-estar da psicologia positiva e que tem muito a ver, né, com o que o professor Pio estava abordando, essa construção, né, da necessidade dos cuidados físicos, né, a saúde na Organização Mundial de Saúde hoje, né, que vai, a definição de saúde que vai para além da ausência de doença, questão fisiológica, o sentido, a questão neuroquímica, né, a neurociência é um dos pilares muito importantes da ciência da felicidade, justamente porque sem a compreensão da neurociência, nada do que a psicologia possa propor seria suficiente em alguns casos. Então, quando nós temos a psicologia positiva, a neurociência e a ciência das emoções, nós formamos esse campo multidisciplinar, conhecido hoje como a ciência da felicidade, que vem nos trazendo insights, que vem resgatando filosofia, que vem a partir das mais recentes tecnologias, fazendo descobertas interessantes sobre a felicidade, justamente para que nós possamos, de alguma forma, hoje, cientificamente, seguir essa que foi a premissa da filosofia, como o professor Daniel bem trouxe, né? A construção de felicidade, a compreensão do que é a felicidade. E o modelo do professor Tal Ben-Shahar, ele tem muito da ideia do que o professor Pio estava aqui trazendo para nós. Para ele, a definição de felicidade para ele é a combinação de bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar intelectual, bem-estar relacional e bem-estar espiritual. Então, a felicidade pode parecer para muitos uma abstração, né, que nós não sabemos muito bem o que é nem o que fazer para chegar lá. Quando nós quebramos esse conceito em pedacinhos um pouco menores, ela vai se tornando um pouco mais palpável. Então, talvez eu não saiba bem o que fazer para ser mais feliz, mas pelo meu bem-estar físico eu sei o que eu posso fazer hoje, né? De fato, cuidar do sono, da alimentação, exercício físico, nosso bem-estar emocional, e hoje com auxílio, né, dos estudos do Daniel Goleman, inteligência emocional, e esse campo hoje da ciência das emoções, na compreensão de que o autocontrole emocional não tem nada a ver com controlar as emoções, isso não seria nem possível, né? Quem já tentou controlar a sua raiva sabe bem como é complexo e difícil, mas como nós podemos lidar de maneira mais saudável com tudo isso que sentimos, entendendo que as emoções podem se tornar combustível para nossas ações conscientes, que nós não somos obrigados a uma reação automática, inconsciente, àquilo que estamos sentindo frente a um fato, mas que nós podemos sim navegar de maneira mais saudável, né? Entendendo que é possível sentir raiva, mas não agir raivosamente, que é possível sentir tristeza. Aliás, né, uma dessas ilusões da felicidade, como chama a ciência hoje, seria a crença de que uma vida feliz seria uma vida livre de tristezas. Isso não seria possível, em primeiro lugar, e também não seria saudável, né? A ciência nos leva
a reflexões profundas sobre nós mesmos, que a felicidade não nos leva a aprender com os nossos erros, entender o que não queremos mais para a nossa vida. Então é importante que se diga que a ciência da felicidade também não é uma grande apologia a uma necessidade de termos que estar felizes 100% do tempo. Muito mais uma compreensão de como é que nós podemos fazer uma construção saudável de mais bem-estar, de mais saúde, de mais qualidade de vida ao longo da nossa rotina. O bem-estar intelectual, que se conecta com o quanto nós estamos negativamente expostos a mídia, redes sociais, notícias que vão abalando o nosso bem-estar. Então, não é uma alienação, né? É simplesmente uma necessidade de uma construção de equilíbrio. Então, como é que nós podemos nos alimentar intelectualmente de conteúdos positivos que nos auxiliem a equilibrar a negatividade a que nós estamos expostos? Isso, né? Estamos fazendo juntos aqui nessa construção, nessa bela live da Central Press, mas o seu hobby, as suas atividades favoritas, uma leitura, instrumento musical, apreciação artística, enfim, tudo isso, né? Momentos com a sua família, tudo isso são construções de possíveis elementos para darmos conta dessa construção do bem-estar intelectual. Os relacionamentos, um ponto fundamental para o nosso bem-estar, e de certa forma a gente já pode começar a observar como a pandemia agride, né, todos esses nossos elementos. Então, o fato de estarmos nos sentindo mais fisicamente cansados, mais emocionalmente exaustos, né, intelectualmente, às vezes sem possibilidades de criatividade, porque a pandemia realmente impacta todos esses fatores do nosso bem-estar. Agora, o fato é que, né, com ou sem pandemia, nós vamos estar sempre lidando com as adversidades, com os desafios da vida. Então, quando fazemos uma reflexão sobre como nós podemos construir internamente esses aspectos do bem-estar, nós estamos encontrando um estado interno mais positivo. A psicologia chama de um estado interno mais organizado, a partir do qual é possível lidar melhor com os desafios externos. Estaremos sempre frente a desafios, em maior ou menor escala. E quando encontramos esse estado interno mais positivo ou mais organizado, temos melhores chances de enfrentar esses desafios, encontrar saídas, de evitarmos, né, estresse, ansiedade, depressão, que seriam já quase os fatores, né, patológicos de tudo isso que nós estamos investigando aqui emocionalmente, levando a burnout, levando a síndromes do pânico e todas essas doenças da nossa época. Os relacionamentos, então, afetados pela pandemia, porque, por um lado, estamos convivendo de maneira mais intensa com algumas pessoas e, por outro lado, afastados do convívio de outras. Então, esse equilíbrio, né, complexo, realmente, para muitos, é a parte que mais pegou durante a pandemia. Então, dentro das empresas também, né, hoje os estudos da ciência da felicidade nas organizações têm falado muito sobre a questão dos relacionamentos, como nós podemos construir essa costura de relacionamentos e de conexão emocional à distância com o home office, com essas novas rotinas de trabalho, porque essa construção para as equipes é fundamental, para mais encontro com criatividade, de novo com resiliência, com mais possibilidades de lidar com as adversidades também no meio empresarial. E, por fim, o bem-estar espiritual, que não necessariamente tem a ver com uma religião, não necessariamente tem a ver com a crença em Deus, mas sim com o sentido, com o significado que nós damos à nossa vida, significado que nós damos às pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, que ao longo do tempo vai constituir isso que nós chamamos de vida, e um sentido maior para a nossa existência. O professor Pio trouxe um pouco desse debate já para nós, importantíssimo, né? E aqui eu vou só lembrar, né, já encerrando a minha fala, que as coisas em si não têm um sentido. Somos nós que atribuímos sentido às coisas. Então, essa é uma construção onde nós vamos utilizar, inclusive, das nossas faculdades
racionais, né, do nosso intelecto, para realmente darmos sentido e significado àquilo que nós estamos atravessando, para a partir daí também encontrarmos mais satisfação. Excelente. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, Gustavo. Estamos com várias perguntas aqui dos nossos convidados. Eu gostaria de pedir para que vocês que estão nos assistindo, por favor, mandem as perguntas. As que a gente não conseguir fazer aqui, a gente responde por e-mail. Então, já temos algumas perguntas chegando aqui. A primeira da Luana Silvério. Acredito que seja para o Gustavo. Como viver para ser feliz? Tem algum segredo especial? De alguma forma, nós estamos sempre buscando, né, essa grande dica, né? Essa chave que vai realmente, né, transformar a minha realidade. E as dicas existem, né? Claro, como nós estamos vendo aqui, né? O professor Pio, o professor Daniel já trouxeram algumas. Eu quis trazer esse modelo do professor Tal Ben-Shahar, que também traz mais algumas, né? Mas não tem nenhum segredo especial. Na verdade, tem bastante trabalho a se fazer, né? Tem bastante autotrabalho a fazer. Hoje, para além da espiritualidade, das religiões, das artes, da filosofia, a ciência da felicidade também vem falando na necessidade premente do autoconhecimento. Como é que eu vou construir mais bem-estar físico se não me conheço? Como é que eu vou construir mais bem-estar emocional se não conheço aquilo que estou sentindo, se não sei lidar com as minhas emoções? Então, eu diria que não tem nenhum grande segredo especial, né? Nós temos bastante trabalho pela frente. Eu estava recentemente lendo um livro escrito pelo Dalai Lama e por um psiquiatra norte-americano chamado A Arte de Ser Feliz. E o psiquiatra ele se propôs a acompanhar o Dalai Lama e a trazer um pouco dos seus conhecimentos, né, do conhecimento budista de forma mais acessível para o Ocidente. E logo no início do livro, ele começa, né, numa das primeiras conversas com o Dalai Lama, perguntando se existiria um caminho para a felicidade. O Dalai Lama responde enfaticamente que sim. Basta que você descubra aquilo que lhe faz bem e faça mais dessas coisas, e que você descubra aquilo que lhe faz mal e evite fazer dessas coisas. É uma construção que remonta um pouco do que o professor Daniel trouxe até da filosofia, mas o Dalai Lama ele complementa dizendo que o problema é que nós não sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. E muitas vezes acabamos confundindo uma coisa pela outra, né? E acabamos fazendo mais do que nos faz mal e menos do que nos faz bem. Então, se tem algum segredo, Cássia, eu diria que esse segredo é o autoconhecimento, realmente. Ótimo. Os outros professores têm algum outro comentário? Nessa resposta do Gustavo, você sabe, Gustavo, eu tenho lido muita coisa a respeito. Então, por exemplo, quando eu disse que felicidade tem algo a ver, primeiro com saúde. Digamos que a saúde esteja resolvida. Aí o segundo com sentido. Sentido de sua própria vida, nesse mundo complexo como é. Acontece que esse negócio de buscar sentido é também altamente complicado. Por exemplo, existia uma corrente lá, o Daniel sabe isso, de pensadores que diziam que eram os nihilistas. Os nihilistas diziam o seguinte: olha, essa vida humana acaba aqui, o ser humano é tão insignificante quanto qualquer animal, apenas ele é intelectivo, tem linguagem, tem consciência, e, na verdade, não tem vida após a morte, não tem alma, não tem nada. Ao dizer isso, os nihilistas diziam para o sujeito: olha, trate de ser feliz aqui, depois dessa saúde fisiológica, fazendo alguma coisa, porque não há nada. Aos absolutistas, que é uma outra corrente, que dizia: existe alma, existe Deus, existe uma vida após a morte, ache sentido nisto. Quem consegue crer, tem ali, digamos assim, um grande apoio, um grande gancho para nele se pendurar em busca da felicidade. Agora, se você não é nem nihilista e nem absolutista, o que é que sobra? Aí vem os tais relativistas que dizem o seguinte: olha, a vida tem significado, se você der-lhe um. O problema que eu encontro e que demorei para perceber isso, é que tudo que nós falamos para as pessoas, podemos responder para todo mundo aqui, é, digamos assim, uma construção intelectiva racional. Essa própria expressão do Dalai Lama é como se você dissesse: olha, eu vou estudar, eu vou saber o que o Dalai Lama disse, eu vou seguir isso. Mas isso é uma decisão intelectual. Ocorre que o ser humano é um animal fisiológico, é um animal intelectual ou intelectivo, ou cognitivo, seja a palavra que quisermos dar para essa capacidade de consciência, de linguagem, de comunicação e de raciocínio, mas ele é um animal emocional.
Hoje já se sabe que parte das perturbações emocionais tem algo a ver com o aspecto fisiológico. É o caso da própria depressão. A depressão só foi, na verdade, digamos assim, desvendada nos anos 70, quando, com esse negócio da PET, né, que é tomografias com emissão de hipóteses, começaram a entender melhor o cérebro e ver que tem 65 neuropeptídeos do ser humano, e que se um deles tiver desequilíbrio, você pode dar a receita intelectual que quiser. O cara não sai da cama. Então, mas mesmo que nós consigamos vencer, digamos assim, problema de depressão, de tristeza, de, digamos assim, impulso ao suicídio pela ciência física, pelos remédios, surge o problema de como que o cérebro, aquele lado racional, consegue dar uma ordem para aquele lado emocional e esse lado emocional agir. O problema é como nossa emoção no sentido de sentimento e de cérebro sentimental, um cérebro que toma a decisão de agir, vai agir conforme a nossa ordem intelectual. O ser humano tem um cérebro que tem um chefe e um subordinado. O chefe é o cérebro intelectual que dá uma ordem, o outro é o emocional. Quantas vezes o sujeito diz, eu me estourei com tal pessoa e me arrependo? Então, pera um pouco. Se eu estourei com o Gustavo um dia numa discussão e hoje me arrependo, o meu cérebro estava me dizendo que eu não devia nunca estourar. Mas eu estourei porque o meu outro lado não cumpriu. O grande desafio, é por isso que a OMS, quando diz que saúde não é apenas a ausência de doença, é preciso a harmonia fisiológica, o equilíbrio emocional, mais a harmonia social, a harmonia espiritual e a harmonia econômica, é claro, ela deu a receita da saúde, que ela, aliás, ela é a Organização Mundial da Saúde, mas ela deu a receita da felicidade em grande parte. Porque também é o caso de perguntar, alguém pode ter tudo isso e ainda assim não ser feliz? Bom, se a pessoa não encontrou um significado na vida, eu acho que ela já não tem uma harmonia espiritual, por exemplo, né? Então, o desafio, tem até uma pergunta aí que agora me passou aqui o nome da pessoa, dizendo se tem segredo. Não tem segredo. O ser humano, por ele ser, e eu vou terminar, cognitivo, intelectivo, tem raciocínio, pode aprender, tem memória, o ser humano tem memória, ele tem capacidade de juntar todas essas peças e essa parte racional começar a dar ordem para a parte emocional. Mas alguns, a parte emocional vence. Eu contei outro dia a história da Cristina Onassis, e para resumir aqui em 30 segundos. Cristina Onassis foi herdeira de uma das maiores fortunas do mundo, Aristóteles Onassis. Morreu aos 37 anos, deprimida, drogada, e não conseguiu. Perdeu um irmão, aquela coisa toda. Ela não teve como. Todos os recursos. A parte racional do cérebro deu a ordem, a parte emocional não conseguiu cumprir. Então, o ser humano tem uma luta monumental. É por isso que a psicologia cresceu tanto e continuará crescendo, e talvez seja uma das profissões de maior envergadura, de maior campo de trabalho nessas décadas que virão. Excelente, professor. Tem uma pergunta aqui da Carolina Werneck, que eu vou até complementar. Eu estava procurando aqui um trecho de um livro. Ela fala o seguinte: conforme crescemos, temos uma percepção mais clara sobre nossos estados emocionais. Sabemos quando estamos aflitos, ansiosos, eufóricos, tristes, etc. Ao mesmo tempo, começamos a buscar mais ativamente uma felicidade que parece natural para as crianças. É mais difícil ser feliz quanto mais velhos nos tornamos? E aí eu vou ler um trechinho de um livro onde o Karnal diz assim: quando eu era pequeno, eu voltava muito feliz para casa. Em nenhum momento me passava pela cabeça que uma parte da minha pátria estava nos porões sendo torturada. Eu não tinha consciência de males além da minha redoma. E tudo era feliz e muito bom. Aí eu pergunto, amplio a pergunta da Carolina. É mais difícil ser feliz quando nós somos mais velhos, ou é mais difícil ser feliz quanto mais conhecimento nós temos sobre o mundo? Qual dos três quer responder? Querer todo mundo quer, mas eu acho que o Daniel deve Vamos lá, Daniel, por favor. Bom, eu
Você me dá um minuto só para dar um pitaco na pergunta anterior, que era tão boa, essa coisa do segredo, né? É que, enquanto o Gustavo e o professor Pio estavam falando, eu me lembrei de uma história universal, que é a história do Ulisses, né? O retorno do Ulisses para casa depois da Guerra de Troia, e ele para na ilha do Polifemo, que era um monstro, né? Aquele que tinha um olho só na testa, e o Polifemo era um bárbaro. Apesar de ser filho do Poseidon, ele era um bárbaro. E ali se coloca a fronteira entre a ideia de civilização e barbárie, e que pode ser a fronteira entre bem-estar, ou viver bem, e não viver bem. O que diferenciava Ulisses de Polifemo? O Polifemo, primeiro, ele não cultivava a terra. Então, a ideia lá que o professor Pio traz, a ideia de produzir, a importância de produzir. Isso é um dos bastiões da civilização. Segundo, ele não era uma pessoa que trazia aquela hospitalidade, ele recebia mal os estrangeiros. E em grego, há a mesma raiz da palavra hostil e hospitaleiro. É a mesma raiz, só que uma com um sinal e outra com outro sinal. Então, uma pessoa que não recebe o outro, que não é capaz de reconhecer o outro, ela não tem como ser feliz. A felicidade se dá nessa construção que é sempre coletiva. Aristóteles também dizia isso. Uma outra questão que é importante, que é cultivar no sentido de procurar compreender o mundo. Então, as pessoas que são cultas, né? Então, você tem a pessoa que cultiva a terra e a pessoa que cultua, né? Ou cultiva as abstrações. E, por fim, a de cultuar os deuses, aquilo que o Gustavo falou, a dimensão espiritual, que não se resume a uma dimensão religiosa, mas, indubitavelmente, é um diálogo com a transcendência. E ainda, fazendo referência a Ulisses, quando ele vai numa outra ilha, lá da Circe, que promete a ele a imortalidade. Ser feliz é saber que se é finito, é saber que esse tempo de vida é um tempo que acaba. Por isso que ele é precioso. E ainda, quando ele volta para Ítaca, ele vai a Ítaca para encontrar quem? A sua bela Penélope. Então, ter amores, poder ter parceiros, poder ter propósitos e promessas com pessoas que você ama ou com que você cultiva amizades. Então, Ulisses, para mim, é um manual da felicidade. A pessoa ali que perguntou qual é o segredo, eu diria, leia Ulisses, leia essas obras, esses clássicos, que nos permitem refletir muito sobre a nossa condição. Agora, eu também quero citar, e eu vou aqui seguir, eu me impus aqui um desafio pessoal, que é falar sempre 3 coisas quando você me perguntasse. Então, eu vou, aqui você pergunta, quanto mais velho, mais difícil ser feliz. Eu vou citar aqui um outro texto, que é o texto do Nietzsche, uma de suas obras mais bonitas, que se chama Assim Falou ou Assim Falava Zaratustra. E nessa obra, ele estabelece, por meio de uma alegoria, 3 estágios do ser humano. Primeiro, o estágio do camelo, que é aquele que entende que ser feliz é cumprir um dever. Então, é aquele que carrega tudo nas costas, é aquele que é o pagador das obrigações, é aquele que carrega, enfim, as dores do mundo nas suas costas. Esse camelo é um estágio da vida humana que, certamente, em algum momento, vai gerar uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia. O segundo estágio é o do leão, que é aquele que diz não a tudo, é aquele que urra, que grita, que se rebela. Ele é melhor do que o camelo, porque pelo menos ele já tem voz, ele já se impõe. Mas dizer não a tudo não traz felicidade. E qual é o terceiro estágio? É o da criança. Então, para Nietzsche, o terceiro estágio é o da criança, que é aquela que diz sim à vida, é aquela que vive brincando, é aquela que inventa a sua própria vida, é aquela que aceita as condições do mundo, e não passivamente, mas ativamente, recriando, reconstruindo.
Então, e como é possível chegar nessa condição de criança? Envelhecendo, aprendendo, amadurecendo. Então, a vida, como pensava o próprio Nietzsche, é eterno retorno. É um processo sempre em que você nasce feliz, você acaba passando pelos obstáculos, que são os obstáculos ideológicos, sociais, econômicos, mas se você amadurece, se você consegue enxergar de fora esses problemas e enfrentá-los, você consegue chegar à velhice e entender que a criança, ela também está no velho. Eu, que sou velho, eu diria, o meu tempo não foi ontem, o meu tempo é hoje. O meu tempo de ser criança é agora. É agora que eu me sinto pleno para dizer sim à vida. Então, sim, a gente consegue ser mais feliz quanto mais velho nos tornamos. Basta que a gente entenda a criança que há dentro de nós. Posso dar um palpite nisso aí bem rápido? Lorena, você sabe que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi lendo os autores liberais da economia, que depois quase todos eram filósofos, né? O grande Adam Smith, que tem aquela grande obra, A Riqueza das Nações, ele lecionava filosofia moral, e tem um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, mas foi lendo os liberais da economia que eu aprendi duas coisas interessantes. O contrário da felicidade é a infelicidade. E a maior fonte da infelicidade é não entender o seguinte: as duas mais radicais características do ser humano são a diferença individual e a imperfeição. A diferença individual e a imperfeição. Se nós conseguirmos entender isso e fazermos um esforço monumental para saber que isto é a beleza do ser humano, a mais radical das características humanas, a absoluta diferença individual. E, complementando a ela, a imperfeição. Se entendermos isso, nós conseguiremos desenvolver dois sentimentos, duas virtudes que são fundamentais para evitar infelicidade. Quer dizer que vamos ser felizes por causa disso, mas não seremos infelizes. Uma delas é a tolerância. O que é a tolerância? Há várias definições, mas uma definição pode ser uma espécie de capacidade de conviver com modos de pensar, agir e de sentir diferentes e até mesmo opostos aos nossos. Com essa tolerância, nós conseguiremos desenvolver a indulgência. Aliás, o Daniel sabe disso, aí são as histórias das virtudes lá de Aristóteles, né? O que é a indulgência? É a capacidade de aceitar imperfeições, sentimentos, atitudes e idiosincrasias alheias. Por que é rigorosamente importante isto? Você imagina, aliás, eu digo o seguinte, uma das coisas que não deviam ser feitas quando jovem é o casamento. Porque, veja, deve ter jovem aqui nos ouvindo, casamento é o seguinte, ponha na sua cabeça, duas pessoas que se casam são duas pessoas, primeiro, absolutamente diferentes, por mais congruências e concordâncias que haja. São dois seres humanos diferentes. Já são diferentes porque um é homem e outro é mulher. Segundo ponto, são imperfeitos. Se você entender isso, você consegue ser tolerante e indulgente. A intolerância e a falta de indulgência levam à infelicidade. O sujeito que é intolerante com o subordinado, intolerante com o chefe, intolerante com o balconista, intolerante com a sociedade, isso é motivo de infelicidade. Porque você acha que todo mundo tem que ser do jeito que você acha ou do jeito que você é. E a indulgência, que é essa capacidade de aceitar. Então, você veja que tem um lado aí intelectual, e é aquela história que eu digo, o lado intelectual do cérebro tem que ordenar o lado emocional para ele ir aceitando e ir tirando esses espinhos, né? E resultam do fato de sermos intolerantes e nada indulgentes, né? Bom recado para os jovens. Vou fazer um comentário rápido só em cima disso tudo que o professor Daniel e o professor Pio já exploraram super bem, né? Tem estudos da professora Barbara Fredrickson que falam sobre esse tema, e tem um livro da professora Sônia Lyubomirsky chamado Os Mitos da Felicidade, onde cada capítulo ela traz uma diferente pesquisa feita, né, com base naquele não poderei ser feliz se, né, e aí diversas coisas que a gente possa imaginar, quer dizer, se não for rico, se não encontrar aquela pessoa ideal, se não jogar profissionalmente pelo time de beisebol do Yankees nos Estados Unidos, enfim, todas essas, muitas vezes, ideias absurdas também que nós temos do que vai nos levar à felicidade. E os outros mitos do só serei feliz quando, né? E aí, entre essas pesquisas, existe uma que fala sobre a felicidade na idade, e como, via de regra,
independente da idade, existe um patamar médio de felicidade bastante comum entre a maioria das pessoas, com uma leve predisposição a mais felicidade nas idades mais velhas, o que é bastante interessante, porque casa bem com o que trouxe o professor Daniel, né? Que é na fase adulta, né, que a gente consegue adquirir essa leveza, né, talvez, para explorar a vida como criança. Tá certo. Temos outras perguntas aqui, uma específica para o professor Pio, da Bruna Zembuski. Como ser feliz sendo economista no Brasil, professor? Eu acho que o professor Pio está sem áudio. Perdão. Bom, você começa, primeiro ponto, aceitando aquelas duas características do ser humano, a imperfeição e a diferença individual. Se os seres humanos são todos imperfeitos, segundo um certo ideal de perfeição, o conjunto será, por óbvio, imperfeito. Aceitando que a imperfeição é uma característica natural da existência do indivíduo e do coletivo de indivíduos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sabendo que, na verdade, esse ideal da perfeição é um ideal construído um tanto teórico. É claro que é necessário lutar contra a pobreza, contra a miséria, contra desigualdades, né? Mas um pouco isso. Eu me lembro quando eu era estudante, a Bruna disse uma coisa interessante. Quando eu era estudante, eu cansava de perder o sono, porque o problema do economista é que ele começa a ler essas estatísticas, conhecer as teorias, né, as explicações todas, e vai ficando angustiado. Mas à medida que você vai envelhecendo, e aí tem uma vantagem no envelhecimento, no amadurecimento, é que você vai entendendo que a imperfeição é a característica essencial. Por quê? Porque a perfeição é um ideal de plenitude absolutamente impossível de ser atingido, né? E o ser humano tem uma característica muito curiosa. Aí os psicólogos podem dizer se eu estou errado ou não. Parece que é assim. Quando você tem uma necessidade, isso que disse o Gustavo, você diz, bom, se eu tiver tal coisa, eu serei feliz. No momento que aquela necessidade é satisfeita, parece que faz parte do ímpeto de sobrevivência que outra necessidade aparece no lugar daquela. Né? E aí você vai de necessidade. Você atende uma necessidade e aparece uma segunda, atende uma segunda, aparece uma terceira. Aliás, quem disse isso muito bem, de maneira toda elegante, foi o Arthur Schopenhauer. Que ele dizia que o ser humano é um eterno insatisfeito, porque a satisfação de uma necessidade, de uma vontade, ele usava muito a expressão vontade, abre espaço para outra aparecer. Então, esse é outro ponto, é não se entristecer com a necessidade que você sente, a não ser, evidentemente, aquilo que te tira da vida física. Se eu tiver fome, no terceiro dia, ou eu dou um jeito de comer alguma coisa, ou eu vou morrer. Não estou falando disso, né? Então, agora, novamente, né, tudo são construções intelectuais que o lado emocional do cérebro tem que tratar de obedecer. Aliás, para mim, o maior desafio, Daniel, Lorena, Gustavo e o pessoal que está aqui, é o seguinte. É muito fácil, nós temos noção intelectual de tudo, e de todos os atos e sentimentos necessários. O difícil é o lado emocional de nossa mente obedecer. Para mim, esse é o grande desafio da própria psicologia. Porque, senão, a pessoa pegaria um livro. Eu tenho um livro aqui que eu sugiro para todo mundo, né, do Rolf Dobelli, Como Pensar e Viver Melhor. São 52 textos de 4 páginas, você pode ler cada um. Você lê aquele livro e você diz, que coisa. Esse camarada é fantástico. Ele é formado em ciências empresariais, um suíço que está com 55 anos, trabalhou na Swissair. Ali há um monte de receitas. A questão é, como cumprir? Eu ordeno. Meu lado racional do cérebro ordena, meu lado emocional boicota. Exatamente. Eu acho que o maior problema são as pessoas pensarem que a felicidade sempre está adiante, sempre está em alguma coisa. E aí, quando você alcança aquela coisa, você fala assim, mas não era bem isso que eu queria, agora eu quero outra coisa. E a felicidade sempre vai estar mais para frente, não é isso, Gustavo?
A neurociência estuda a adaptação hedônica, né, que é exatamente esse ponto que o professor Pio trouxe. Nós temos um patamar médio de felicidade, e as experiências que nós vivemos, o que nós adquirimos, enfim, traz oscilações, mas nós, independente do que nos aconteça de bom ou de ruim, nós vamos acabar retornando a esse nosso patamar médio de felicidade. Então, né, mais coisas vão gerar novas necessidades e uma eterna insatisfação, né, como diz, inclusive, o sociólogo Lipovetsky no livro Sociedade do Hiperconsumo, né, que é um estudo dessa felicidade paradoxal que nós tentamos buscar através do consumo, mas que vai nos gerando mais insatisfação. Nós só vamos conseguir cessar isso tudo quando nós encontrarmos aquilo que existe de positivo no que nós estamos vivendo, no que nós já possuímos, no que nós já construímos. E, de certa forma, isso responde, pelo menos em parte, né, da pergunta do Alexandre, que está ali na sequência, né, com uma pergunta interessantíssima, que é realmente quando nós despertamos esse olhar da gratidão sobre o que nós já possuímos, nós, pelo menos por um instante, deixamos de desejar aquilo que nos faz falta, ou aquilo que poderia ser melhor. A vida sempre pode ser, pelo menos um pouco melhor, mas ela também é boa como ela é, né? É uma frase que um amigo chamado Guilherme Krauss utiliza bastante e que eu acho que faz bastante sentido. Ô, Gustavo, o Aristóteles disse uma frase interessante, me permita aqui bem rapidinho sobre isso. Ele disse assim: se você não deseja muito, pouco parecerá muito a você, pois são as pequenas vontades que dão à pobreza o poder da riqueza. Dizem que, na verdade, a pobreza é a distância entre o que você tem e o que você quer. O problema é se você quer demais. Então, bem construído, né? Se você não deseja muito, pouco parecerá muito a você, pois são as pequenas vontades que dão à pobreza o poder da riqueza. Aliás, me perdoe aqui, mas lá, na verdade, o Epicuro, um dia, um pai de um filho que era muito gastador, chegou para ele e disse: eu não sei o que eu faço com o meu menino lá, eu dou coisas para ele, dou, e ele quer mais, quer mais, quer mais. Pitocles era o nome do menino, né? Nome bonito, né? Pitocles. Aí o Epicuro disse para o pai o seguinte: se queres enriquecer Pitocles, não lhe acrescente riquezas, diminui-lhe os desejos. Excelente, perfeito. É uma frase de Santo Agostinho nessa linha também, né, que fala que felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. Tem bastante a ver também com essa construção, né, do filósofo. Tem a ver com a pergunta do Alexandre, né? Como a ideia de gratidão pode ajudar na construção da felicidade. Eu acho que tem uma outra pergunta também aqui, que começa com aquela frase: eu era feliz e não sabia. Né? Então, a felicidade muitas vezes está onde você, depois que você apresenta, depois que você sente a infelicidade. Então, se você já teve momentos felizes, se você já teve tempos mais felizes, você reconhece aquela felicidade, mas reconhece tarde. É isso que acontece. Como que a gente reconhece essa felicidade no aqui, no agora? Como é que a gente sabe que a gente está feliz? Daniel, quer falar? Bom, eu creio que a palavra-chave, e o professor Pio traz essa questão muito interessante entre racionalidade e emoção. Essa é assim, a palavra de $1 milhão, ou 1 milhão de dracmas, lá, se fosse usar a moeda dos persas, por exemplo, que era o império lá que ameaçava os gregos. Essa relação é, sem dúvida, aquela que nos desequilibra, né? que nos faz ter justamente essa sensação de incompletude. Então, o Aristóteles, que a gente tem citado bastante aqui, ele fala muito do equilíbrio. A virtude é o equilíbrio. A virtude é procurar desenvolver aquilo que nós somos. O Aristóteles, ele era um obcecado por classificações. Não é à toa que ele é o pai da biologia. E ele classificava todos os seres assim, de maneira muito rápida, de maneira muito elegante. Ele dizia que tudo aquilo que não come, não se mexe, são minerais. Tudo aquilo que não se mexe e come, são vegetais. Tudo aquilo que come e se mexe, são animais. E o homem é um tipo especial de animal, que ele come, se mexe e pensa. Por isso que o homem é um animal racional. E o que é ser feliz? É atingir a plenitude daquilo que se é.
é outro conceito dele, que é o conceito de ato e potência. Quando que uma semente de maçã é plenamente realizada? Quando vira macieira. Quando que um ser humano se torna plenamente realizado? Quando atinge a plenitude da sua capacidade racional. Então, e para isso, qual é o caminho? É o do equilíbrio. É o de ir, digamos, toreando, né, duelando diariamente com as paixões. Né? E uma coisa que é muito interessante é que as paixões é aquilo que se opõe à ação. Né? Por interferência da física, a gente acha que o contrário de ação é reação. Não, o contrário da ação é a paixão. A ação é aquilo que eu faço. A paixão é aquilo que me afeta, é aquilo que fazem e me afeta. Então, o que é atingir essa plenitude? É agir e, ao mesmo tempo, enfrentar a realidade que me afeta. Então, por exemplo, o desejo de consumir é algo que me afeta. Como ter uma vida economicamente equilibrada? É desejar, mas, ao mesmo tempo, não aceitar tudo aquilo que me afeta. Não gastar mais do que eu posso. Não consumir mais do que eu ser preciso ou seja capaz depois de dar conta. Então, Aristóteles, ele nos dá um pouco uma receita, mas essa receita não é para nos levar a um lugar, porque a felicidade não é um lugar. A felicidade é um estado. E é um estado que é preciso que seja constantemente renovado. Então, aquilo que ele chama de eudaimonia é ter os deuses dentro de si. É você viver como Deus. É você viver essa plenitude que só os deuses têm. A melhor tradução, inclusive mais literal, de eudaimonia, é estado de graça. É você viver um estado de graça. É você conseguir atingir o máximo que você é capaz de ser. Muitos séculos depois, Nietzsche vai repetir essa fórmula, embora Nietzsche não era, obviamente, um discípulo de Aristóteles. Pelo contrário, era um grande crítico desses pensadores gregos. Mas Nietzsche vai dizer: torna a tua vida uma obra de arte. Transforma a tua vida no melhor que ela pode ser. E isso exige agir, e isso exige também enfrentar aquilo que te afeta. Esse jogo, que é equilíbrio, por isso eu citei Epicuro no começo da minha fala, que é um equilíbrio que se atinge com discernimento, e por isso que eu citei Spinoza, porque também é um equilíbrio que se tem com as escolhas que a gente faz. A gente também tem que saber perder esperanças, a gente tem que saber também desistir, a gente tem que saber também pôr fim às coisas, a gente tem que saber também dizer não para poder nos concentrar nas escolhas mais importantes para atingir esse equilíbrio. Lógico, tudo isso é complexo, tudo isso exige maturidade, um esforço diário. Mas se a gente não se esforçar para isso, a gente vai se esforçar para quê, Lorena? Eu acho que por isso que nós mais velhos somos mais felizes, porque a gente diz muito mais não, né? A gente aprendeu a escolher. Então, acho que isso representa bem a nossa resposta para aquela primeira pergunta, aquela segunda pergunta. E sim, professor Daniel, também concordo com o que você falou, a felicidade não está no destino, mas no caminho, né? A gente tem que procurar ser feliz durante todo o caminho, não esperar a felicidade em algum destino que nós não sabemos onde está. Temos mais uma pergunta aqui, bem interessante, que é para o professor Daniel, do André Lara. A felicidade cura a dor? Não, lógico que não. Não haveria felicidade sem a percepção da dor. Né? O Spinoza vai dizer isso. Os afetos que ampliam a nossa perfeição são os afetos alegres. Os que diminuem a nossa perfeição são os afetos tristes. Mas como saber o que amplia a minha perfeição sem sentir aquilo que diminui a minha perfeição? Não, a dor, ela é profundamente pedagógica. E se não fosse a dor, nós não teríamos aquilo que o professor Pio falou tão bem, sentido. O sentido, ele precisa de balizamento. Né? Eu me recordo muito de uma fala do grande Rubem Alves, quando perguntavam para ele assim,
mestre, quantos anos você tem? E o Rubem Alves respondia, não sei, eu sei quantos anos eu tive, eu não sei quantos anos eu tenho. Então, é fundamental ter o balizamento, é saber o que você viveu, saber exatamente o que você sentiu, para que você possa fazer boas escolhas. Então, não tenham essa ilusão. A felicidade não serve para curar dor, a felicidade serve para uma vida boa. E a vida boa, ela é o conjunto das ações, e é a memória do conjunto das ações. Por isso, viver bem é também prestar atenção em tudo. Gostaria de fazer a mesma pergunta de forma diferente para o Gustavo. É possível ser feliz mesmo com dor? Por isso que é tão importante que nós façamos esse debate a respeito do conceito. Porque se eu entendo felicidade enquanto momento feliz, é difícil de compreender como é que a dor pode fazer parte de um momento feliz. Agora, se eu entendo que a felicidade pode ir para além dos momentos felizes e que eu consigo encontrá-la me conectando com outros elementos psicológicos, como a gratidão, por exemplo, aí é possível, sim, experimentar felicidade e dor no mesmo momento. Agora, esse é um conceito que permanece aberto a uma construção individual e o debate é importante justamente para que a gente possa alargar, né, as nossas fronteiras de compreensão. Lorena, só emendando um pouco o que o Gustavo falou e o Daniel, o problema também está na palavra dor. Dor não é uma palavra com uma única definição. Por exemplo, você tem a dor física. Se você pegar um alicate e, na verdade, começar a apertar a unha do seu dedão do pé e não soltar, aquela dor te impede de tudo. Porque é uma dor física que te impede, inclusive, até você vai começar a tremer, você não vai conseguir comer nenhum chocolate enquanto aquele alicate está apertando o seu dedão do pé em cima da unha, né? Aliás, a unha é um negócio que dói pra caramba. Dá um chute numa lata, num tijolo. Então, isso é um tipo de dor. Agora, seria o seguinte, eu tenho uma namorada e, de repente, ela me liga e diz, encerrei o namoro, não quero mais nada com você. Bom, é outro tipo de dor. Então, a dor é uma palavra problemática, porque ela tem tantos significados que, se nós não colocarmos um adjetivo, não dá para saber exatamente do que estamos falando. E eu resumo mais ou menos assim. A dor física, enquanto ela está existindo, é um impedimento danado. Agora, você pega um sujeito que teve um acidente e perdeu um braço. Tem um momento ali da dor física, da cirurgia, aquela coisa toda. Passado alguns anos, ele não tem o braço. Aquele membro não existe mais. Ele não tem mais aquela dor física, ele não tem mais pancada, ele não tem febre, ele não tem... Essa dor física que todo mundo sabe o que é, né? A dor física é aquela história da tentar arrancar um dente sem anestesia. Então, depende de que tipo de dor. Essa é uma dor emocional, coloquemos assim, né? As dores da alma. Aliás, o Daniel falava aí das paixões. O Descartes escreveu uma obra que foi escrita em 1649, As Paixões da Alma. Então, quantos romances há no mundo falando das dores da alma e não das dores físicas? Se você pegar o Shakespeare, aliás, há dúvidas até em relação a ele, a existência dele mesmo, né? Ninguém sabe quem foi ele direito. Eu tenho um livro aqui que discute, inclusive, se era aquela pessoa ou se era outra, né? Shakespeare, quando você pegar as peças de Shakespeare, todas elas são peças em que os personagens são maníacos depressivos. Romeu e Julieta, né? Duas famílias lá que brigam, aquela coisa toda. De repente, um chega, vê o outro morto, mas o outro não estava morto, suicida, aí o que estava morto acorda. Então, isso vai, né? Em Macbeth, e por aí vai. Todas as peças de Shakespeare. Então, tudo aquilo era baseado nas dores da alma. As obras de Shakespeare, as grandes dores que criavam aquelas tragédias, né? Eram dores da alma, não eram dores físicas. Pio, por favor, só para fazer um contraponto, se você permite, Lorena, você falando, eu me recordei aqui de um escritor que eu recomendo muito a todos, que é o Primo Levi. Primo Levi foi talvez o primeiro a testemunhar, por meio de livros,
o horror do Holocausto. Ele era um italiano, um engenheiro químico, inclusive, ficou preso e, evidentemente, sobreviveu, mas as dores da alma dele nunca se fecharam e, com 80 e poucos anos, ele acabou se suicidando. Mas ele diz algo na sua obra, um livro, aliás, de nome inspirador, que se chama Os Afogados e os Sobreviventes. Ele diz assim: a minha experiência no lager, né, lá no campo de concentração, é de que é impossível ao ser humano ser completamente infeliz. Olha que expressão interessante, dito do lugar onde ele estava. Porque ele testemunhou, no período infeliz, né, que ele teve lá, no período terrível que ele esteve lá, que as pessoas, a despeito de tudo que se passava no campo, elas ainda mantinham ou buscavam manter, enfim, certos momentos de alegria. Namoravam, tinham ciúmes, brigavam, discutiam. O Viktor Frankl escreveu sobre isso, né? Viktor Frankl também deixa esse testemunho. Então, é interessante, porque se fala das dores da alma, mas a despeito de as dores da alma serem, sem dúvida, aquelas em relação às quais a gente busca curar, né, e as dores físicas a gente busca apenas evitar, né, o máximo que a gente pode, mas esse testemunho do Primo Levi, ele demonstra que, a despeito de as dores serem emocionais ou mesmo físicas, essa perspectiva do ser humano parece ser sempre o de buscar ser feliz, porque é o sentido que nos mantém vivo. Numa existência em que nós somos a única espécie, pelo menos até onde se sabe, porque somos os únicos que temos linguagem, que temos a consciência da morte, a consciência da finitude, se além disso nós tivéssemos a tendência natural pelo fim e não pela existência, não haveria mais espécie humana. Por que continuamos nos enamorando? Por que continuamos tendo filhos? Por que continuamos fazendo projetos? Por que continuamos desejando? É porque nós acreditamos na existência feliz, na boa vida. Eu até gosto mais dessa expressão, que é a expressão dos gregos, a boa vida, buscar a boa vida. Mesmo nas piores condições, não há dúvida que o desejo que permanece é sempre a da boa vida. Por isso a memória é tão importante. O Epicuro dizia que viver uma boa vida é boa para os velhos e para os jovens. Para os jovens, porque cria uma expectativa dos anos que virão. E para os velhos, porque tem as memórias dos anos que já foram. Então, buscar a boa vida é a natureza humana. Realmente não há como escapar disso. Seremos felizes em algum momento, por algum tempo, todos nós. A cada dia eu fico mais impressionada, professor, não só com o conhecimento de vocês, mas com a memória. Porque se eu leio 2 livros, daqui 2 meses eu tenho que reler para poder lembrar do que está escrito no livro. Vocês têm livros assim na cabeça, enfim, é o que todo mundo me diz, meu Deus, são enciclopédias ambulantes, e realmente são. Nós vamos fazer uma live para depois vocês contarem esse segredo para a gente. Mas antes eu queria fazer a pergunta aqui da Cássia, bem interessante essa pergunta também. A gente consegue, por meio de ações, motivar outra pessoa a enxergar a felicidade? Posso dar um palpite nisso aí? Curiosamente, eu li a respeito disso. O Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos lá em 1860 e qualquer coisa, teve 2 grandes tragédias no governo dele. A primeira tragédia era aquela promessa dele de acabar com a escravidão lá. E enquanto ele não conseguiu acabar, aquilo foi a grande tragédia da vida dele. A segunda tragédia foi a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão matou 600 mil pessoas num país que tinha 30 milhões de habitantes na época. Então, aquilo foram as 2 tragédias. E ainda assim, em todo aquele momento, Lincoln era tido como um sábio. Outro dia eu li um livro dizendo que era o maior administrador de homens no sentido de ser humano, né? E então perguntaram para ele como é que ele vivia, como é que ele agia diante de tantos problemas. E ele disse uma coisa, ele era muito espiritualizado, até quem diga que ele era um seguidor lá de Allan Kardec, aquela coisa toda. E ele disse o seguinte:
O ser humano, eu ajo como um ser humano é. Se faço bem, me sinto bem, se faço mal, me sinto mal. E aí surgiu uma grande discussão se o ser humano tem uma inclinação, na sua maioria, o ser humano equilibrado, com a cabeça tudo no lugar, para o bem. E há muitas correntes que dizem que sim. E, nesse sentido, fazer o bem é fonte de felicidade. É fonte de felicidade. Eu vi uma frase que eu gosto de citar muito, porque eu achei tão bonita. Um orador espírita, o Divaldo Franco, que é muito famoso, estava dando uma entrevista numa rádio aqui em Curitiba, e uma senhora fez para ele a seguinte pergunta. Ela disse, olha, eu tenho minha vida material resolvida, eu tenho dinheiro, eu não tenho problemas materiais, e o fato é que eu me sinto feliz aqui nessa metrópole. Ele vira e diz assim, a solidão da metrópole não é a solidão que o rodeia, é a solidão que o habita. Porque a mulher tinha dito que ela tinha muito tempo, não sabia o que fazer com o tempo e vivia sozinha e tal. Aí ele respondeu para ela assim, não é solitário quem é solidário. E ele fez todo um discurso para falar do bem que a solidariedade faz. Eu acho que foi o Alexandre Ledrum, que falou do negócio da gratidão. E aí vem a história, o ser humano, quando pratica as virtudes elevadas, novamente o tal do Aristóteles, que você tem que ir lá pesquisar, aquela amontoada de virtudes que ele listou, né? Dizem, e aí o Gustavo é bem ligado à área da psicologia, que o ser humano, quando pratica as virtudes, que são aquelas que elevam o ser humano a uma condição de bem, ele próprio colhe, às vezes até sem saber, um bem-estar. É o que Lincoln dizia. Então a resposta é sim. Esse é um tema, professor, tão importante dentro da psicologia positiva, que ele é considerado, assim, a espinha dorsal, realmente, da psicologia positiva, que é o estudo das virtudes e forças de caráter, que é um resgate da ciência, né, as construções históricas, filosóficas, espirituais, de virtudes, e como o exercício das nossas forças de caráter, reconhecimento e exercício podem nos levar a uma satisfação bastante profunda, realmente. Eu acho que o Gustavo ficou sem áudio aqui. É só no finzinho, né? Uhum. Bom, a última pergunta, então, para a gente encerrar, é da Cristina Almeida. Ela gostaria que comentassem o fato de que hoje as pessoas medem sua felicidade pelo que elas veem nas postagens de redes sociais. Os outros são sempre mais felizes. E acho que isso também nos obriga a querer mostrar ser feliz o tempo todo. E aí me lembra um outro comentário que eu li também recentemente, que os empresários no capitalismo não podem ser infelizes, porque a infelicidade é sinônimo de insucesso nas redes sociais, enfim, na sociedade capitalista. E se o empresário não é feliz, pelo menos ele tem que se mostrar feliz. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Quem começa? Posso começar rapidinho? Essa questão de parecer, ela é muito importante. Eu queria fazer aqui trazer um contraponto para defender o parecer, né? A gente, quando vai encontrar uma pessoa que a gente gosta, um amigo, ou quando está aí namorado ou enamorada, a gente busca o melhor de nós para encontrá-lo. Quando a gente vai a um evento importante, a gente procura estar o melhor possível para aquele momento. Então há uma diferença, a gente escolhe as melhores roupas, né, para ir para os eventos, né, a famosa roupa de festa, né, roupa de sair, né, a gente procura estar em ordem, procura estar em harmonia. É interessante que a palavra grega para ordem e harmonia é cosmos. Cosmos, que é a mesma palavra que dá origem à palavra cosmético, que é a palavra que define os produtos que tentam dar um pouco de ordem e harmonia ao nosso rosto, quando a gente vai para os encontros que não são os encontros privados, que são os encontros públicos. Então, quando você vai ao encontro do outro, você busca ser o melhor possível
não só naquilo que você diz, mas naquilo que você aparenta. Então, não há, a princípio, nenhum mal em buscar ser melhor do que você é aos olhos do outro, porque isso também cria um ambiente mais agradável para uma relação. Imagine a gente marcar um encontro e aparecer aqui chorando, ou irritado, ou totalmente descabelado. Bonito, né? Não dá para ser, né? Mas o melhor possível. Então, esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é imaginar que a aparência ela é capaz de substituir o conteúdo. Então, é uma outra questão. Eu queria deslocar essa questão. Não é a questão de a gente demonizar as mídias sociais que deram uma grande visibilidade aos encontros. É isso que as mídias sociais permitiram, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num encontro virtual graças à tecnologia. Viva a tecnologia, que nos coloca aqui nesse encontro tão agradável. Então, a tecnologia tem este condão, e nós temos de ter a consciência de que estamos cada vez mais expostos, e por isso precisamos ter a responsabilidade de estarmos bem para sermos expostos. O erro, e é aí que eu encerro a minha fala, é nesse sentido, é imaginar que você mostrar aquela foto em frente àquele carro que não é seu, com aquele fundo que você produziu via internet, ou naquele ambiente paradisíaco que você está pagando ainda a prestação para ter ido lá, é capaz de definir quem você é. Não, mas estar bem e parecer bem são elementos que compõem quem você é. Não vejo nisso algo que nos diminua. Pelo contrário, né? Quando a gente pensa em bons encontros, a gente sempre espera que esse encontro também não seja só produtivo, não seja só algo que nos acrescente, mas seja algo também que nos agrade, seja algo cujo sabor, som e cheiro sejam bons. Gustavo? Tem dois aspectos interessantes que a neurociência aponta que podem nos auxiliar aqui e complementar o que o professor Daniel já tão brilhantemente trouxe, né? Primeiro é o viés do ponto de vista, né, sobre o qual todos nós operamos e que faz com que a nossa leitura da realidade seja sempre em comparação a, né? Não é um ponto fixo. Então, nós estamos constantemente comparando aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que construímos com outras histórias. Tendo ciência de que esse é um viés pelo qual nós operamos, nós podemos tomar determinados cuidados, justamente para que a gente não caia na chamada ansiedade de referência, que não importa o quanto eu faça, tenha e construa, sempre vai ter alguém com mais do que eu, e isso pode gerar uma eterna ansiedade e insatisfação, né? Então, essa exploração interna do quanto é suficiente, ela é bastante importante para que a gente escape, né, dessas frequentes comparações às redes sociais que não trazem toda a realidade, como o professor Daniel bem trouxe, né? Mostram uma parte de nós, mas não é tudo. Gustavo, eu acrescentaria o seguinte, eu diria para a Cristina, sobre essa história de redes sociais, eu tenho cá com meus botões o seguinte: uma pessoa que tem necessidade de colocar todos os seus atos e fatos numa rede social, com o gatinho, com o cachorrinho, com a roupa nova, com o carro novo, com a bicicleta nova, com a viagem nova, e aquilo então, na verdade, quem vê aquilo lá e diz, essa pessoa é tão feliz, ela tem tantas coisas, eu já diria o seguinte: a própria necessidade que ela tem de expor tudo isso, para mim, já me leva a desconfiar da felicidade dela. Ponto número 1. Segundo ponto, as redes sociais me levaram a pegar duas palavras e estabelecer isso sempre que eu olho em rede social. É separar o que é novidade do que é relevante. Há muita coisa que é novidade e é relevante. E há muita coisa que é novidade e não tem relevância nenhuma. E eu até diria, não perca tempo com isso, porque senão você... Aliás, esse negócio é tão amplo, em termos de tamanho, que se você for dar bola para tudo, você não tem tempo nem para dormir, né?
E eu diria para você, olha, uma grande parte do que eu vejo em rede social prova... Aliás, o João Pereira Coutinho, aquele pensador português, usou uma expressão que eu vou usar aqui. Uma grande parte, se não a maior parte do que eu vejo em rede social, e vejo assim muito rapidamente, porque não me aprofundo, como ele disse, desperta em mim o mais profundo bocejo. Então, tem que tratar assim com aquele desdém, porque é uma coisa muito estranha, né? Que você olha uma pessoa que todo santo dia tem algum ato que ela põe em rede social para mostrar o quanto ela é bem-sucedida, o quanto ela é feliz. Eu digo, não, ninguém. A felicidade é um estado interior. Quando você tem necessidade de se mostrar tanto, já virou uma obsessão que me leva a desconfiar que ela não é tão feliz quanto tenta parecer, não. Eu estou aqui com a minha colinha de Fernando Pessoa, no poema Em Linha Reta, que parece que ele tirou isso falando do Facebook, já naquela época. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. É mais ou menos isso, né? Ser feliz nas redes sociais hoje é obrigatório. Lorena, eu acho, aqui seguindo a linha de raciocínio do professor Pio, que a gente precisa, e é o que eu faço, por exemplo, então, para dar o meu testemunho, distinguir o que é importante e do que é conhecido. Então, eu procuro ler os livros que são importantes para a minha formação, e não aqueles que são conhecidos. Aqueles livros que todos leram, né? Só, já leu esse já vendeu 1 milhão de exemplares, esse já... A mesma coisa com os filmes. Agora, é lógico que há coisas importantes que são conhecidas. O que não faz sentido são as coisas conhecidas que não são importantes. Essas eu deleto. Como meu marido já dizia, todo mundo vê os goles que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Rede social é mais ou menos assim. Todo mundo liga para ele e fala, nossa, como você está bem, como é que foi a viagem, como é que foi não sei o quê. Pois é, eu estou bem, mas poucos conhecem, né? Nós por inteiro. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu vou deixar espaço para os nossos convidados deixarem os seus contatos, para que os interessados enviem as demais perguntas que a gente não pôde fazer por aqui. Então, professor Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por favor, deixe seus contatos. Bom, eu quero primeiro agradecer, foi muito bacana. A gente sempre fica pensando porque é como contar piada, né? A gente não lembra nenhuma, mas quando começa a contar, você já começa a lembrar de várias, né? Então já dá vontade de falar muito mais coisas. Mas agradeço a oportunidade de ter aqui compartilhado desse encontro tão feliz. Você sabe bem, minha rede social, o meu Instagram, que eu acho que agora eu estou me acostumando a usá-lo, @prof. Daniel Medeiros, ou o meu Facebook, onde eu posto os meus textões, né, como dizem aqui. A rede social, assim, você publica algo com 3 parágrafos, já pede desculpa porque é textão, né? E a minha rede social, Facebook, é Daniel Medeiros. Então, é por lá que eu falo, eu escuto, e hoje eu tento cada vez mais escutar do que falar. É isso, agradeço, um abraço, professor Gustavo, professor Pio, prazer enorme. Obrigada, Daniel. Professor Pio, por favor, deixe seus contatos. Eu estou me reorganizando aí, então eu deixei ali um e-mail, que acho que todo mundo viu, né? Então o contato é aquele por enquanto. Mas agradeço o convite da Central Press, Lorena, Bruna, agradeço ao colega Gustavo, professor Daniel. Sempre aprendemos, né, com as pessoas inteligentes. E aqui, aliás, eu digo que a memória, Lorena, é como uma gaiola cheia de passarinho. Estão todos quietinhos lá. Se você abrir a porta, começa todo mundo a sair. Então, a memória é um pouco isso. Na medida que é provocado, você vai repetindo essas coisas, falando, e os temas vão aparecendo, as informações vão... É um arquivo morto, né? Que quando você abre, acende a luz, aparece tudo. Muito obrigado.
O meu não é, professor. Eu acho que a minha gaiola é diferente da sua. Muito obrigada, professor Pio. Gustavo, obrigada também pela sua presença. Deixa seus contatos, por favor, antes da gente encerrar. Maravilha, agradeço Central Press, Lorena, @Gustavo_Arnes no Instagram, estou sempre compartilhando um pouco dos conteúdos aí da ciência da felicidade. É um prazer enorme, uma honra mesmo, né, estar aqui ao lado do professor Pio, professor Daniel, que eu admiro tanto, né, tanto conhecimento. Então, saio muito maior do que entrei. Agradeço o convite. Um abraço, gente. Boa noite, bom final de semana. Mais uma vez, agradeço aos convidados, a Tecnobank e ao público que ficou até agora com a gente. Espero que tenham gostado da nossa live e que possam aplicar o conhecimento adquirido em suas vidas. Que a gente saia desse encontro com uma meta bem clara: buscar ser feliz aqui e agora. Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima.